Vou pegar aqui uma outra situação, agora um pouco mais complexa, né? Eu tenho agora aqui, olha só o cuidado na leitura. Eu tenho uma proposição composta aqui e nessa proposição composta contém duas proposições compostas que estão interligadas através do conectivo se e somente se. Esse conectivo, essa seta, para os dois lados, representa o conectivo se e somente se. Ok? Quando é só para um lado, é o se, então. Quando é para os dois lados, é o se e somente se. Ok? Belezinha. Então, quais são os conectivos que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo ou, eu tenho o conectivo se e somente se, e eu tenho o conectivo e. Ok? Professor, eu tenho que conhecer todos esses conectivos? Tem. Você tem que estar atento a todos os conectivos lógicos. A conjunção, que é o conectivo e, a disjunção inclusiva, que é o conectivo ou, a disjunção exclusiva, que é o conectivo ou, o conectivo se, então, e a bicondicional se e somente se, tá? São 5 conectivos lógicos, você tem que conhecer todos eles, tem que saber conhecer a tabela verdade de todos eles, em que situação é verdadeiro, em que situação é falso, cada um deles. Beleza? Bom, então vamos lá. Construindo a tabela verdade. Está aqui. Quantas proposições simples eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P e eu tenho a proposição Q. Eu tenho somente 2 proposições simples, somente 2. Ok? Então, vou colocar aqui P e vou colocar Q. Só que, por outro lado, eu tenho a negação da proposição P e eu tenho a negação da proposição Q também. Nega P e nega Q. Então, eu vou colocar aqui também a negação de P e a negação de Q. Beleza. Agora, eu tenho 2 proposições compostas, P ou não Q, então está aqui, e eu tenho negação de P e Q, está lá. Beleza? E na última coluna, é o conjunto, é a relação entre essas duas através do conectivo se e somente se, que eu vou colocar aqui na última coluna, está lá. Que é o resultado final e a partir dessa análise eu vou dizer se trata-se de uma contradição ou não. Beleza? Como que eu começo? Atribuindo agora os valores lógicos para a proposição P e Q. Como eu tenho 2 proposições simples, eu vou ter que fazer a combinação. Nesse caso, então, eu vou ter agora 4 linhas. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Beleza? Pode ser verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Fiz as combinações possíveis entre P e Q. Tranquilo até aqui? Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Você vai pegar as proposições simples e vai fazer as combinações. Isso aqui é você que faz. Você que atribui. Professor, eu poderia começar com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro? A ordem aqui não importa. Você vai estabelecer do jeito que você quer. Isso aqui, tá? Agora, a partir daqui, qualquer outra coisa vai depender do que você colocou. Aí você não vai poder inventar mais. Você vai ter que respeitar o que você atribuiu aqui. Beleza? Bom, negação da proposição P. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Negar, alterar o valor lógico. Negação da proposição Q. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Agora, vou preencher a quinta coluna, que é a proposição composta ligada pelo conectivo OU. Aí você tem que estar atento. O que diz mesmo o conectivo OU? Toda proposição composta ligada pelo conectivo OU só tem valor lógico falso. Falso. Só tem valor lógico falso. Quando ambas as proposições simples forem falsas. Ambas forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Então, olha só. Aqui é P e negação de Q. Observem que é P ou negação de Q. P está aqui, ó, é a primeira coluna.
Negação de quê? Está aqui, ó, é a quarta coluna. Então, eu vou ter que comparar a primeira com a quarta. Ok? A primeira com a quarta. Como ela só tem valor lógico falso quando ambas forem falsas, então eu só vou analisar isso. O que acontece aqui? Ó, verdadeiro e falso. Então não é ambas falsas, só uma que é falsa. Então vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Então é verdadeiro. Falso e falso. Opa, ambas são falsas, ó. Ambas falsas. Então a resposta será falsa. Falsa e verdadeira. Então, verdadeiro. Beleza. Já preenchi esta coluna. Agora eu vou preencher esta outra, que é a segunda proposição composta contida aqui. Quem é essa proposição? Negação de P e Q. Então eu vou pegar agora a terceira coluna, que é a negação de P, e vou comparar ela com quem? Com a negação de Q. Vou fazer a terceira com a quarta, a terceira com Q, com a segunda. Então, eu vou pegar a negação de P, que é a terceira, e vou comparar ela com a segunda, que é Q. Ok? Negação de P e Q. O que diz o conectivo E é toda proposição que apresenta ambas, que vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se a negação de P for verdadeira e a negação de Q for verdadeira, a resposta é verdadeira. Se não acontecer isso, ela vai ser falsa. O que aconteceu aqui? Ó? Falso e falso. Então, resposta falso. Falso e falso. Resposta falsa. Ó, verdadeiro e verdadeiro. Quando ambas apresentarem valores lógicos verdadeiros, então ela é verdadeira. Aqui, verdadeiro e falso. Então, vai ser falso. Pronto. Preenchi a última coluna. Tranquilo? Bom, agora vou para a última. O que é essa última coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Agora vamos lá para a tabela verdade. Lembra o que diz o conectivo se e somente se, a bicondicional? Lá diz bem assim. O que é quando eu tiver uma proposição composta, toda proposição composta, ligada pelo conectivo se e somente se, só terá valor lógico verdadeiro, quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Professor, como assim o mesmo valor lógico? Se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Isso é ter o mesmo valor lógico. Se eu tenho duas proposições simples, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, então elas apresentam o mesmo valor lógico. Aí, nesse caso, ela vai ser verdadeira. Nos demais casos, ela será falsa. Como assim, professor? Quando uma for verdadeira e a outra for falsa. Ou quando uma for falsa e a outra for verdadeira. Então, ela tem valor lógico diferente. Se apresentar valor lógico diferente, ela é falsa. Se apresentar valor lógico igual, ela é verdadeira. Lembra? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Valor lógico igual ou diferente? Diferente. Se apresenta valor lógico diferente, ela é falsa. Valor lógico igual ou diferente, ó? Diferente, então é falsa. Valor lógico, diferente, falsa. Valor lógico, diferente, então ela é falsa. Conclusão, todas as respostas são falsas. Quando isso acontece, galera, é uma contradição. Então está aqui, uma contradição. Por quê? Porque todos os valores lógicos da última coluna são falsas. Belezinha? Entendido o que é uma contradição? Então, vimos tautologia, quando tudo é verdadeiro, contradição, quando tudo é falso. Está faltando um ainda. Qual que está faltando? Contingência, galera. Contingência. Então, vamos falar sobre ele agora. O que é uma contingência? Vamos começar, obviamente, pela sua definição, né? Galera, o que nós temos aqui?
Chama-se contingência toda proposição composta em que na última coluna da sua tabela verdade figuram valores verdadeiros e falsos. Opa, peraí, professor, nós já falamos sobre isso. Se tudo for verdadeiro, é tautologia. Se tudo for falso, é contradição. E quando tiver os dois, verdadeiro e falso, aí é contingência. Beleza? Então, tautologia, tudo verdadeiro, contradição, tudo falso. E quando eu tenho alternados verdadeiro e falso, então eu tenho uma contingência. Mas e aí, professor, o procedimento, a análise que a gente faz para a tautologia, para a contradição, é diferente da contingência? Não. Vamos continuar ainda obedecendo os mesmos quesitos. A única questão é que a conclusão nossa está atrelada na última coluna. E se lá tiver valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, então eu vou ter uma contingência. Os passos para descobrirmos isso são os mesmos da tautologia, são os mesmos da contradição. Primeiro passo, construir a tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Passo 1, mesmo dos outros. Segundo passo, atribuir todos os valores lógicos às proposições simples. Mesmo procedimento. E por último, a gente faz as devidas relações lógicas, né? E verifica o resultado final da proposição composta. Caso os resultados sejam verdadeiros e falsos, é uma contingência. Belezinha? Vamos na prática? Exemplo 1, ou melhor, 5, né? O que eu tenho aqui? A proposição composta P ou Q, na verdade a gente lê assim, ó, C, porque o conectivo é C então, né? CP ou Q, então P é uma contingência? Bom, para nós respondermos isso, temos que construir a tabela verdade. Então, vamos construir a tabela verdade referente a essa proposição? Vamos lá. Quais são as proposições que eu tenho aqui? Duas proposições simples, P, Q. Aí eu tenho uma proposição composta P ou Q, e aí eu tenho a proposição composta final, que é a relação entre P ou Q e P, através do conectivo C, então, da condicional. Beleza? Então, vamos lá. P, Q, P ou Q, e se P ou Q, então P. Beleza. Coloquei aqui, eu tenho 4 colunas. O que vai me interessar é a última. É a partir daqui que eu vou dizer se trata de uma tautologia, contradição ou contingência. Segundo passo, atribuir os valores lógicos às proposições simples. Como eu tenho duas, eu vou ter que fazer a combinação entre elas. Por isso, 4 linhas aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí eu combino verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Fiz as combinações. Beleza. Agora, a partir daqui, vai depender do conectivo lógico presente. Nessa terceira coluna, qual é o conectivo lógico? É o conectivo OU. O que diz a tabela verdade? Toda proposição composta ligada pelo conectivo OU só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, vem comigo. Ambas falsas. Só aqui, ó. Então, aqui, verdadeiro, aqui, verdadeiro, aqui, verdadeiro, e essa última vai ser falsa. Ambas falsas, beleza? Então, está aqui, preenchi a coluna dessa proposição composta. Agora, eu vou para o resultado final, que a partir dali eu vou dizer se é ou não é uma contingência. Qual é o conectivo lógico presente aqui? É a condicional C, então. Está aqui. Para isso, você tem que saber o que diz a tabela verdade deste conectivo. Então, lá diz assim, toda proposição composta ligada pelo conectivo C, então, só terá valor lógico falso, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Vocês observam que eu aproveito
a oportunidade da gente estar falando sobre tautologia, contradição, contingência, para estar relembrando com vocês a questão da tabela verdade. Eu faço questão de estar repetindo para vocês esses conceitos, até como forma de ajudar na memorização, né? Porque essa repetição vai ajudar você a gravar isso daí e não fica irritado, professor, toda vez que o senhor repete esse conceito, eu já sei esse conceito, galera, mas o propósito é realmente bombardear você dessa mesma informação, porque isso é uma questão de sobrevivência no estudo do raciocínio lógico. O aluno que se dispõe a estudar raciocínio lógico e não sabe tabela verdade, cara, 2 abraços, ele está fadado ao fracasso. Você tem que realmente ter isso em mente de forma muito clara. E quanto mais ágil você for nessa interpretação, melhor vai ser no dia da prova. Professor, a gente está perdendo tempo aqui. Tudo bem, eu quero perder tempo com você aqui para você ganhar tempo na hora da prova. Porque se você tiver isso aí muito claro na sua mente, você vai fazer os exercícios mais rápido e com segurança. Beleza? Fica tranquilo. Vamos lá. Se P ou Q, então P... Vamos lá. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, terá valor lógico falsa. Primeira verdadeira. Segunda verdadeira, porque a segunda é a primeira é a proposição composta e a segunda é a proposição P. Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, então verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda falsa. Opa, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, é falso. Então, falso. Primeira falsa, aí a segunda não importa. Se a primeira for falsa, a segunda não importa, a resposta vai ser verdadeiro. Beleza, o que aconteceu na última coluna? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, eu tenho aqui uma predominância de verdadeiro, mas eu tenho também valores lógicos falsos. Então, quando acontece de ter verdadeiro e falso na última coluna, então eu tenho uma contingência. Ok, galera? Belezinha? Professor, eu compreendi isso daí, mas para ter certeza que você compreendeu, vamos fazer mais um exemplo, para a gente sacramentar realmente o estudo da contingência. Então, a proposição composta. Olha só. Conectivo ou. Se P, então Q. Ou se P, se e somente se Q, é uma contingência, olha só, eu tenho se P, então Q, ou P, se e somente se Q, é uma contingência, é uma proposição composta, e eu tenho várias colunas aqui, porque eu tenho duas proposições simples, P e Q, e eu tenho duas proposições compostas aqui, se P, então Q, e P, se somente se Q. E aí eu tenho a proposição final ligada pelo conectivo ou, que vai ser a última coluna nossa aqui. Beleza? Então vamos lá? Primeiro atribuindo os valores lógicos à proposição P e Q. Então está aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu vou combinar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza. Daqui para frente depende do valor lógico. Qual é a proposição aqui? Conectivo se, então, a condicional. Se P, então Q. Quando que é a proposição composta ligada por esse conectivo? Tem valor lógico falso. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Beleza. Primeira é P, a segunda é Q. P verdadeiro, segunda verdadeiro, então é verdadeiro. Primeira verdadeiro, segundo falso, então é falso. Primeira falsa, então vai ser verdadeiro. Primeira falsa, então é verdadeiro. Eu só tenho que me preocupar se a primeira for verdadeira. Aí eu olho a segunda, mas se a primeira for falsa, a segunda não me interessa. A resposta vai ser verdadeiro. Tá? Agora, se a primeira é verdadeira, aí eu tenho que olhar para a segunda. Porque se a segunda for falsa, é falsa. Se for verdadeira, é verdadeiro. Ok? Bom, agora eu vou preencher a outra proposição composta, P, se e somente se Q. Aí tem que saber a tabela verdade dela. Toda proposição composta ligada pela bicondicional, se e somente se, só terá valor lógico verdadeiro
quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Observem que eu disse mesmo valor lógico. Eu não disse que se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Se ambas tiverem o mesmo valor lógico. E repetindo, ter mesmo valor lógico é ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas. Tranquilo? Então vamos lá. P e Q, verdadeiro e verdadeiro, valor lógico igual, então é verdadeiro. Verdadeiro e falso, valor lógico diferente, então é falso. Falso e verdadeiro, valor lógico diferente, falso. Falso e falso, valor lógico igual, então verdadeiro. Está aqui, preenchido. Beleza, agora eu vou para a última coluna, que é o que me interessa. Qual é o conectivo presente? O conectivo OU. Quais são as colunas que eu vou ter que observar? Se P, então Q, que é aqui a terceira coluna, e P, se somente se Q, que é a quarta coluna. Então, eu vou ter que comparar esses valores lógicos. O que diz o conectivo OU? Só tem valor lógico falso quando ambas são falsas. Nos demais casos, sempre verdadeiro. Beleza. Verdadeiro e verdadeiro. Então, verdadeiro. Falso e falso. Opa, ambas são falsas, gente. Está ali, é falso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. O que aconteceu na última coluna? Eu tenho só valor verdadeiro? Não. Então não é tautologia. Eu tenho só valor falso? Não. Então não é contradição. Eu tenho alternância entre verdadeiro e falso. Então eu tenho uma contingência, galera. Beleza? Então está aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma contradição, o que é uma tautologia, o que é uma contingência. Tranquilinho? Para isso eu preparei aqui um resuminho para nós finalizarmos esse momento. Ok? Então eu tenho tautologia. Quando que eu tenho uma tautologia? Quando todos os valores lógicos da última coluna são verdadeiros. Tenho também uma contradição. Quando todos os valores lógicos da última coluna são falso. E por fim, tem uma contingência, quando figurar na última coluna valores verdadeiros e valores falsos também. Belezinha, galera? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Espero que você tenha compreendido bem o que é uma tautologia, o que é uma contradição, o que é uma contingência. Assuntos esses muito presentes nos concursos públicos. Tem bancas que exploram de forma assim, muito intensa esses assuntos aí. Belezinha? Qualquer dúvida, tamo junto, galera. Nos encontramos na próxima aula, que vai ser uma aula aí de exercícios para a gente trabalhar essa ideia aí, tá? Fiquem com Deus, força aí, não desistam. A gente sabe que essa caminhada, ela não é fácil, mas ela é possível, porque Deus está contigo. Peço que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.